A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Editorial. O Grupo Assistencial SOS Vida, há 19 anos, presta serviços de saúde mental a toda a população petropolitana. Com a missão de atender pacientes portadores de HIV/AIDS e dependência química a seus familiares, e hoje vai além dessa missão, com várias demandas vindo à procura de tratamentos. Prestam serviço de qualidade de assistência social, psicologia, atendimento hospitalar, treinamento e supervisão a estagiários de psicologia de várias universidades, com profissionais renomados e com vasta experiência na área, dentre outros serviços oferecidos sempre com respeito e dignidade. Com o SOS Vida em funcionamento na cidade, a entidade poderá continuar a prestar esse grande serviço a toda a população de Petrópolis. Se fechar as portas, será causado um caos na saúde, no tratamento de toda a população que necessita daqueles serviços. O SOS Vida necessita de verbas que não quebrem os convênios a ele antes dedicado. Precisam de apoio financeiro, sim, mas também respeito ao trabalho desempenhado. O Lions Clube Petrópolis Quitandinha está ao lado daqueles que trabalham em prol da nossa coletividade. Bom dia, nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Está conosco na linha o presidente do SOS Vida, Antônio Pires. Cal, bom dia, Cal. Bom dia, Paulo. É um prazer estar com você. O prazer é nosso de poder estarmos juntos novamente aqui, batendo um papinho rápido. Eu gostaria de saber como é que está a situação do convênio do SOS Vida com a Prefeitura. Já se resolveu isso? Como é que está? Paulo, o gabinete do prefeito, eles nos chamaram inicialmente a assessoria para conversar. E aí pontuamos algumas questões, quer dizer, dos dois lados falamos e acreditamos que nos próximos dias será resolvido, pelo menos é a promessa que recebemos. Certo, a promessa do gabinete do prefeito. Correto, isso. Então nós vamos torcer para isso. Nós estamos juntos aí, qualquer coisa nós colocamos o nosso programa à disposição e também a nossa entidade. Porque o Lions Quitandinha está aí ombreando com o trabalho de vocês, que a gente sabe que é um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de respeito à nossa comunidade. E nós não podemos abrir mão disso. Ok, Cal? Muito obrigado, Paulo. Obrigado mesmo pela atenção do Lions, sua. É muito bom saber que a gente pode contar com pessoas e uma entidade com tanto respeito no mundo todo como o Lions. Obrigado a você e um grande abraço. Para você também, bom dia. Nos dê um retorno, hein? Ok, obrigado. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, bom dia mais uma vez. Nós hoje vamos bater um papo aqui. Já tivemos a oportunidade ano passado de bater um papo com ele. E a nossa entrevista até tiveram alguns telefonemas aí que queriam saber algumas informações maiores aí a respeito disso. Dr. José Francisco da Silva Vieira. Dr. José Francisco é médico gastroenterologista. Isso é uma praga para falar, né? Falar rápido, isso é uma desgraça. Pronto, né? Gastroenterologista. E também vamos bater um papo com a nutricionista Isadora Lorangue. Eles são os responsáveis pela quinta caminhada, já? Sétima já? Nossa Senhora, pela 7ª caminhada para divulgar as doenças de Crohn e colites ulcerativas. Então nós hoje vamos bater um papo com ele. Bom dia, doutor José Francisco. Bom dia, Paulo. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, você dando essa oportunidade para a gente divulgar a nossa caminhada, o nosso projeto. É muito importante a sua ajuda no seu programa aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom dia, Isadora. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade aqui da gente divulgar e esclarecer um pouco as pessoas que estão em casa o que são as doenças inflamatórias e às vezes alguém que tem algum problema intestinal, que está sem diagnóstico, que venha caminhar com a gente e depois procurar saber um pouco mais sobre esse possível diagnóstico no futuro. Perfeito. Doutor José Francisco, sábado que vem, dia 19, nós teremos mais a 7ª caminhada para divulgar as doenças de Crohn e do colites ulcerativas. É o Dia Mundial dessas doenças, não é?
Qual a intenção dessa caminhada? Exatamente, Paulo. Sábado, por coincidência, esse ano nós vamos fazer a caminhada dia 19 de maio, que é o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. A finalidade de criar essa caminhada, de criar o Maio Roxo, é fazer uma conscientização da população e uma divulgação junto à população o que é a doença inflamatória intestinal e mostrar para as pessoas que existe a doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Perfeito. Que são duas doenças ainda de muito pouco conhecidas pela população. Exatamente. O que vem a ser a doença de Crohn? Bom, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são duas doenças que têm um aspecto genético, tá? Tem um fator genético junto com um fator imunológico relacionado com a imunidade da pessoa e o fator ambiental, alimentação, uso de remédio durante a infância. São doenças que acometem o intestino, tanto o intestino grosso quanto o intestino fino. A doença de Crohn acomete somente o intestino fino, do intestino fino ao intestino grosso. Pode provocar úlcera, sangramento, dor abdominal. Isso é a doença de Crohn? A doença de Crohn. Pode acometer a boca também, com úlceras, sangramento. Ela causa área de estenose, né? Ou seja, fechamento do intestino com o passar do tempo. Pessoas que tenham muita quantidade de afta, alguma coisa assim, que afta são úlceras, né? São úlceras. Essas úlceras, né? Pode estar relacionada também, nem toda úlcera, nem toda afta pode ser. Lógico. Mas ela pode estar relacionada, isso é um primeiro sintoma que as pessoas têm que ficar atentas. Já é um alerta. Já pode ser um alerta para a doença de Crohn, pode ser outras coisas também, mas é um alerta. Para a doença de Crohn. As dores articulares, né? As artralgias também, é uma manifestação intestinal da doença. Né? Certo. E a colite ulcerativa... Isso nós vamos falar depois. Tá. Como o sistema imunológico reage diante do organismo na doença de Crohn? Pois é. A gente ainda não sabe exatamente qual o mecanismo que causa a doença. A gente sabe que tem esses três fatores envolvidos: o sistema genético, o sistema imunológico relacionado com a imunidade e ao sistema ambiental, que é a alimentação, o uso de antibióticos. Esses três sistemas, num determinado momento da vida, vai ser um gatilho para abrir a doença. E ocorre que o próprio organismo, o anticorpo, agride o próprio organismo, provocando essas úlceras, esse processo de edema que ocorre no intestino, né? Provocando a inflamação, que aí a pessoa vai ter dor, vai ter diarreia, vai ter todo esse quadro. Desculpe-me a minha ignorância, mas eu não sou médico, né? Então eu sou ignorante nesse assunto e eu esclareço bem. O edema, quando você diz, é uma formação sanguínea, alguma coisa assim? O edema é a parede do intestino fica inchada, inflamada. E provoca úlceras, né? Perfeito. Como essas aftas são úlceras, só que são úlceras grandes. E aí acabam sangrando. A pessoa vai perder proteína, vai perder ferro, vai perder uma série de vitaminas. Pode ter um processo de anemia ou outra deficiência nutricional também. É isso que eu ia lhe perguntar agora. O comprometimento com a doença de Crohn é a destruição do sistema imunológico? De que forma? Tem que o organismo produz mais anticorpo, né? E a gente não sabe por que ainda, e acaba agredindo, é uma doença imunológica, agredir a mucosa do intestino. E aí vai provocar todas essas reações inflamatórias. Certo. Aí é que cria realmente o quadro clínico. Exatamente, cria esse quadro clínico de dor abdominal, diarreia com sangue, febre, emagrecimento. Febre bem persistente, mesmo que seja baixa, ela é uma febre mais persistente. Uma dor abdominal. A doença começa geralmente com uma leve dor abdominal, uma diarreia esporádica, a pessoa não dá atenção, acha que foi alguma coisa que comeu, aí acaba tomando um remédio, fazendo dietinha. E o brasileiro adora se automedicar, né? E vai fazendo isso aí o tempo vai passando, às vezes demora-se 3 a 5 anos para fazer um diagnóstico. Quando vai ver já está complicada. Às vezes a pessoa abre o quadro agudo, ou seja, com dor abdominal intensa, com diarreia muito grande, né, mais de 15 vezes por dia, aí vai procurar o médico, aí já faz o diagnóstico. Mas geralmente esse quadro mais brando, né, da maneira que eu te falei. Perfeito. A doença de Crohn tem ligação com a genética? Você estava falando sobre isso, né? Existem pessoas que são mais propensas a tê-la por causa da hereditariedade?
Sim, existe genes, já comprovado, alguns genes que tipo, vamos dizer assim, de diabetes. Se os pais têm, você tem propensão a ter. Exatamente. Né? Não necessariamente vai ter. E existe o gene, existe junto com a pessoa na família tem, alguém na família já teve, e em determinado momento a pessoa com esse gene associado ao quadro da imunidade da própria pessoa, associado ao meio ambiente que a pessoa vive, se ela tomou muito antibiótico durante a infância, alimentação muito gordurosa e alguns outros fatores de poluição associados a isso tudo, vai ajudar a abrir o quadro. Quer dizer, todo remédio que inclusive na infância a gente toma tem que ter orientação médica para prevenir futuras doenças que poderão acontecer. Porque o que acontece? Esses antibióticos, muito antibiótico durante a infância, vai alterar toda a microbiota intestinal, ou seja, toda a flora intestinal que hoje a gente chama de tem gente que adora tomar antibiótico até para gripe. Eu digo, gente, é um absurdo. Exatamente. A pessoa tem uma dor de cabeça e já toma antibiótico. Pois eu nunca vi isso. Isso vai destruindo a microbiota, né, que é a flora intestinal, para as pessoas entenderem melhor. E isso aí altera toda a composição dali. Isso acaba destruindo as bactérias boas e deixando as bactérias ruins. Né? E isso aí vai favorecer mais lá na frente o aparecimento da doença. Perfeito. Quais são os fatores de risco para a doença de Crohn? Os fatores de risco são esses. Para iniciar o quadro, é isso que eu te falei. Todo esse sistema que eu te falei, da alimentação, o uso de antibiótico, né? O uso de anti-inflamatório ajuda a exacerbar a doença. Quem tem doença de Crohn, retocolite, não pode usar anti-inflamatório não hormonal, né? Porque vai aumentar a permeabilidade da parede do intestino, permite a passagem de bactéria para dentro da parede intestinal, isso aumenta o processo inflamatório. Que é um local muito sensível, né? Nossa parede intestinal é uma desgraça, né? É um local que a gente tem que ter muito cuidado realmente, porque uma vez comprometido... na doença de Crohn vai ficar comprometido por resto da vida. Ela vai ter doença de Crohn, ela tem... ela compromete da seguinte maneira. No intestino, ela tem uma parte doente, uma parte boa, uma parte doente, uma parte boa. Essa característica. Quer dizer, não dá nem para cortar um pedacinho, né? Porque senão vai ter que cortar vários pedacinhos. Na doença de Crohn, às vezes, às vezes é necessário, quem tem a doença de Crohn, pelo menos uma vez na vida vai ter que fazer uma cirurgia. Aí é uma complicação que ela vai fechar, vai estenosar. Ou seja, toda vez que se inflama, cria uma área de cicatriz. Aí ela cria uma área de retração. Essa retração, com o tempo, vai se fechando, acaba obstruindo. Aí tem que cortar aquele segmento que está obstruído e fazer a ligação. Para poder o intestino funcionar normalmente. Quer dizer, você fica com o intestino menor. Né? A ideia do tratamento é evitar... Para evitar que ele se estrangule de vez. Exatamente, e aí você tem senão problema mais sério. Do intestino curto, aí é mais complicado. Aí é complicado. Por isso que as pessoas têm que prestar muita atenção nisso, se cuidar. E o intestino não tem como a gente colocar... Não tem. Uma partezinha aqui, vamos estendê-la aqui, não tem como, não tem, né? Infelizmente. E um parênteses importante nessa situação é o seguinte, o doutor vai concordar comigo, muitos pacientes em tratamento para doença inflamatória, às vezes estão sem sintoma. Então, eles passam por um período, ficam bem, se sentem bem e param de tomar a medicação por conta própria. Então, é lógico, a gente tem que cuidar da alimentação, mas a medicação é para a vida toda. Pois é. Então, não pode tirar a medicação por conta própria. Que a gente ia isso é muito importante. Os fatores ambientais também podem ser considerados como fatores de risco, José Francisco? Sim, pode. Podem sim, como eu te falei, o uso abusivo de antibióticos durante a infância é a alimentação hoje, esse fast food hoje aí, com esses alimentos muito isso é uma tristeza, né? Rico em carboidrato, em gorduras. E tem gente que adora aqueles hambúrgueres maravilhosos de 3 andares. Eu conheço alguns aqui assim que são famintos por isso. E acaba não esquecendo as verduras, os legumes, as frutas, né? Vai mais para a parte da gordura, né? E dos carboidratos, isso aí é um fator que contribui também. Mesmo porque, o doutor José Francisco, a gente não sabe a origem dessas carnes, desses hambúrgueres que a gente compra nos fast food. Exatamente, ele não sabe
É porque na verdade é uma... É um risco, né? É um risco porque tem carne, tem aditivo químico, Sim, tem nitrito, nitrato, tem gordura em excesso, né? Tem, porque eles não vão ter o cuidado de fazer aquela carninha que a gente faz em casa moída de primeira bonitinha, né? Não vai mesmo, né? Isso aí é um fator realmente. É porque, na verdade, a gente nem poderia chamar esse tipo de opção alimentar de alimento. Isso é um produto alimentício. O alimento é uma maçã, um hambúrguer. Você comer esporadicamente um hambúrguer, um cheeseburger de uma vez ou outra, tudo bem. Agora, você passar a fazer uso diário de almoço disso, substituir o almoço por isso, você está procurando uma doença, né? Tá, exatamente, em todos os sentidos, tá? Doença intestinal, doença cardiovascular, né? Exato. O doutor José Francisco, quais são os principais sintomas da doença de Crohn? São as dores abdominais? Dor abdominal, diarreia, anemia, febre. Mas uma diarreia constante, não é aquela diarreiazinha que a gente tem no dia a dia, às vezes. Isso que acontece, é o que eu estava te falando. Inicialmente começa uma diarreia esporádica. Uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por mês. E a pessoa acha que foi alguma coisa que comeu, ou o organismo que está reagindo. E aí acaba tomando um remédio, fazendo dieta e assim vai fazendo. Tá? E aí vai demorar a fazer o diagnóstico, né? Vai demorar 2 a 3, 5 anos às vezes para fazer o diagnóstico. Perfeito. Então toda pessoa que tiver uma dor abdominal constante, de vez em quando tem uma dor abdominal, uma diarreia, é melhor procurar um médico. Procurar um médico em vez de tomar remédio. Para investigar isso aí. Essa mania que a gente tem de se automedicar é horrível. E às vezes a doença também começa, a primeira manifestação da doença são as artralgias, ou seja, as dores nas articulações. A pessoa começa com a dor articular, importante, dor lombar, né? E acaba procurando ortopedista e vai tratar como se fosse uma artrite. Que na verdade é uma artrite, mas uma artrite não é artrite reumatoide, é uma artrite inflamatória. E aí ela acaba tomando... Oriunda justamente da doença que está oculta. Pode dar manifestação na vista, uveíte, epiclerite, que é um processo inflamatório dos olhos, que é uma manifestação da doença também. Então, todos esses sintomas as pessoas têm que ficar atentas para procurar um médico para saber. Qual a causa do aumento de casos da doença de Crohn? Por que aumentou tanto o número? Aumentou muito o número porque a gente está fazendo mais diagnósticos também. Porque essa doença não era uma doença conhecida, né, doutor? Não era uma doença conhecida. Agora a gente está tendo mais facilidade de fazer o diagnóstico. Qualquer gastro pode conseguir diagnosticar isso? Tem que pensar na doença para se fazer o diagnóstico. Porque senão vai tratar como gastroenterite, verminose, tá? Tem que ter uma especialidade para poder se tratar. Para poder tratar, fazer diagnóstico, existem uns medicamentos especiais que são necessários para o tratamento da doença de Crohn. Com relação ao Brasil, qual é a incidência da doença de Crohn? Pois a gente não tem uma estatística no Brasil ainda, né? O Grupo Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal, que é o GDIB, está montando um banco de dados para a gente ter a nossa estatística. A gente tem uma estatística mundial, ou seja, dos Estados Unidos, da Europa, né? Sim. Que é mais ou menos uma média de 1 a 7 pacientes para 100 mil habitantes vão apresentar a doença por ano. Ou seja, em cada 100 mil habitantes, 1 a 7 pessoas por ano vão ter a doença. É um número considerável. Considerável, tá? É mais ou menos essa média que a gente tem aí lá de fora, né? Da Europa e dos Estados Unidos. Tem idade para essa doença se instalar? A idade é em torno mais ou menos de 14, a gente tem assim um pico, 14 a 45 anos de idade. Aí depois tem um pico acima de 60 e tem crianças também, né? Há várias crianças com 6 meses, 1 ano, 5 anos que manifestam a doença, que já tem a doença. Mas a faixa etária é mais nessa faixa de 14 a 45 anos, né? É por isso que essa doença causa um grave comprometimento socioeconômico e psíquico. Por quê? Porque acomete a pessoa na sua fase mais produtiva, ou seja, quando ela está trabalhando. E o impossibilita de fazer muitas coisas. Exatamente. Por causa da diarreia, da dor abdominal, ter que ir no banheiro, às vezes 10 vezes por dia, acaba afastando do trabalho. Aí ela deixa de ir ao trabalho, deixa de ir para a faculdade, deixa de ir para a escola. Isso causa uma depressão na pessoa, a pessoa fica retraída, não sai de casa. Isso tudo causa esse comprometimento todo. Então é uma questão de saúde pública essa doença.
Como é que é feito o diagnóstico da doença, doutor Zé Francisco? Não existe um padrão ouro para se fazer o diagnóstico. O diagnóstico vai ser baseado no quadro clínico, nos exames de sangue, né, laboratoriais de sangue, nos exames de imagem, por ressonância magnética, por tomografia, por colonoscopia, por endoscopia. A partir dessa clínica, da anamnese, ou seja, do exame físico, da história do paciente, que a gente vai montar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. Quer dizer, não é um simples exame, são um conjunto de exames que vai justamente formar a opinião do médico. Né? E mais a história clínica do paciente, que é muito importante, o exame clínico do paciente também, né? O exame físico do paciente, para a gente poder fechar um diagnóstico. Não é uma doença tão simples também para se fazer um diagnóstico. Certo. A pessoa portadora sofre de desnutrição naturalmente, fica desnutrido, né? Como isso é provocado? Isadora quer falar aí? Deixa a doutora Isadora Vamos falar. lá. Então, o que acontece, Paulo? De acordo com o comprometimento imunológico, esse paciente, muitas das vezes, ele fica com medo de comer. Então, no caso, o paciente tem diarreia 10 vezes ao dia e ele tem uma reunião no trabalho e ele percebeu que se ele come frango e chuchu, ele não tem diarreia, ele vai comer frango e chuchu. Isso, nutricionalmente, ele não vai estar bem nutrido. A longo prazo, uma restrição de algum grupo ou de alguma determinada nutriente vai levar ele a um quadro ou de desnutrição em grande massa, que aí é a desnutrição proteico-energética, ou então um processo de caxia, ou uma anemia. Traduz, porque o nosso público não vai entender que é caxia. A caxia é aquele paciente que fica desnutrido a ponto de não conseguir levantar da cama. Que aí em casos que tem que ter internação e tem que ter aquela suplementação endovenosa, normalmente. Mas em casos onde esse comprometimento não é tão rigoroso, como uma anemia ou alguma deficiência de vitamina B12 ou deficiência de vitamina D, isso impacta também no dia a dia do paciente. Então ele vai ter muito cansaço, ele vai ter um sono muito ruim, ele vai ficar estressado, ele vai ter mau humor. Isso só vai piorar o dia a dia dele, da família, e vai piorar o rendimento no trabalho, na escola, porque é um conjunto. Então, eu acho que a gente tem que ver a doença de forma global, mas não pode esquecer da parte da deficiência nutricional, porque se corrigir só a medicação e não corrigir a deficiência nutricional, esse paciente também vai estar debilitado emocionalmente e fisicamente. Aliás, você falou aqui de uma coisa, vitamina D, carência de vitamina D. É impressionante o número de exames que acusam a carência da vitamina D aqui em Petrópolis. Eu estou horrorizado de saber disso. Eu fui saber outro dia que quase toda a população de Petrópolis sofre de carência de vitamina D. Será que são os laboratórios que botam já está carente de vitamina D? Mas não é ou se realmente a população está carente de vitamina D? Mas não é só a população de Petrópolis. O Brasil inteiro tem essa deficiência de vitamina D. Tá? Isso aí também... Mas nós temos tanto sol. Pois é, mas aí existe, a vitamina D fica mais restrito à pele, existem outras coisas envolvidas nessa parte aí de vitamina D. Não é dessa maneira também que se tem que ver essa parte da vitamina D. Isso aí seria uma outra coisa. Uma conversa mais prolongada. Uma vez diagnosticado, como é que é feito o tratamento, doutor Zé Francisco? Vai depender da doença de Crohn. Vai depender da intensidade da doença, né? Geralmente a gente tem que usar um imunossupressor, né? Para diminuir a imunidade da pessoa, para evitar a agressão na mucosa do intestino, né? E a gente usa o imunossupressor, usa o comprimido, né? Que seria aí a azatioprina que a gente tem usado. E dependendo do caso, a gente tem que usar os chamados biológicos, que são remédios feitos à base de proteínas humanas. Porque conforme a Isadora disse, a pessoa perde toda a sua, vamos dizer, o seu organismo fica debilitado totalmente. Mas né? essas proteínas são remédios biológicos que vão agir em cima daquelas substâncias, citocinas, que são processos, são substâncias que causam o processo inflamatório, que ajudam a inflamar. Então, os remédios vão, o pessoal entender um pouquinho melhor, vão bloquear essa citocina, esses agentes que provocam o processo inflamatório. Então, aí, esses medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Sim, pelo governo federal. Pelo governo federal, porque são medicações caras. Caras, né?
E aí a pessoa tem que usar o resto da vida, né? Como diabetes, como hipertensão arterial, vai ter que usar o medicamento pro resto da vida. Como a doutora Isadora tinha falado antes, algumas pessoas começam a melhorar e param com a medicação. Porque eu sempre falo com as pessoas que são portadoras da doença. Existe a remissão clínica e existe a remissão endoscópica. O que é remissão clínica? Remissão clínica é quando a pessoa para de ter a dor abdominal, para de ter diarreia. Mas não está curado. Não. Aí a pessoa acha que curou. Aí ela para de tomar remédio. Aí. Mas se fizer a colonoscopia, que é aquela endoscopia do intestino, se fizer a ressonância, a tomografia do intestino, a gente vai ver que tem lá as ulcerações, está tudo inflamado e só não está tendo a manifestação clínica. Isso que é importante para todas as pessoas que estão usando o remédio, não pararem de tomar o remédio. Exato. Qual é a via de administração dessas drogas e quanto tempo dura o tratamento? A azitroprina é via oral, é comprimido, né? E os biológicos, existem via venosa, né? Que é aplicado na veia, né? E existe subcutâneo também. O tempo de tratamento ainda não está definido. Depende de cada paciente. Em princípio, o tratamento é contínuo. Alguns conseguem reverter isso mais facilmente, outros mais difícil. É mais difícil ou realmente não... Tem uns que depende... Varia de caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma resposta a determinado tipo de doença e determinado tipo de tratamento. Mas a maioria consegue manter uma resposta boa e diminuindo o processo inflamatório. Mas é muito importante a adesão, eu sempre enfatizo, importante a adesão ao tratamento. Porque uma vez que você usa o remédio e deixar de usar o remédio ao longo do tempo vai perdendo a eficácia. Existe alguma outra opção de tratamento sem ser essa? E tomando essas drogas que são medicamentosas, a pessoa consegue levar uma vida normal? Ela fazendo o uso direitinho do medicamento, vai conseguir levar uma vida normal. Tá? Vai ter uma vida normal usando o remédio direitinho. Pode, como todo mundo, ter um episódio esporádico, uma dor abdominal, de diarreia, como todo mundo tem. Mas vai levar uma vida normal. E só existe esses medicamentos no momento para se tratar. Certo. Nós vamos fazer um intervalozinho rápido e voltamos já já. Vamos faturar aí, Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, gente da nossa Rádio Imperial, estamos aqui entrevistando hoje, batendo um papo aqui com o Dr. José Francisco e a doutora Isadora Lorangue. Ambos serão responsáveis aí pela 7ª caminhada para divulgar as doenças de Crohn e colites ulcerativas, que vai acontecer no sábado que vem, né, que é o Dia Mundial, o Dia Internacional Sinal dessas doenças. E vamos continuar aqui o nosso papo. Doutor José Francisco, qual o estilo de vida que deve adotar o paciente com a doença de Crohn? Bom, ele tem que, primeiramente, fazer o uso da medicação corretamente. E a gente sempre encaminha esses pacientes para a nutricionista para que ela prescreva uma dieta bastante rica em fibra e nutrientes para ajudar bastante. Então vamos saber agora com a doutora Isadora Lorangue. Aliás, a Isadora está fazendo um trabalho muito bonito, está iniciando um trabalho muito bonito. Gostaria que você também falasse sobre esse trabalho aí, Isadora. Então tá bem, Paulo. Vamos começar primeiro falando sobre a dieta que o paciente tem, depois a gente entra no seu trabalho. Então, na verdade, o paciente com doença inflamatória, independente se vai ser doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, a gente tem que avaliar se ele está em quadro de remissão ou se ele está com a doença ativa. O que é quadro de remissão? Como o doutor falou, se esse paciente está sem sintoma, se ele fez a última endoscopia ou uma enterorressonância gástrica, ele leva para a nutricionista, a gente vai avaliar junto ao médico se esse paciente está com a doença em atividade ou se ele está num quadro onde ele não tem sintoma. Se ele estiver nesse quadro, a gente vai fazer ele consumir mais água, evitar alimentos gordurosos, comer mais frutas, legumes e verduras, ter uma alimentação normal, saudável, como eu recomendo para qualquer outro paciente. Se esse paciente está em doença ativa, o tratamento é completamente diferenciado e é muito importante, porque um paciente com doença em atividade, se ele comer gordura em excesso, sal em excesso, pimenta, os sintomas vão ser agravados.
Tá? Então, a gente tem 2 tipos de tratamento. Para o paciente que está com a doença em atividade e para aquele paciente que está sem sintoma. Então, é importante procurar um nutricionista, fazer avaliação nutricional, ver se tem alguma deficiência, ver se tem alguma alteração no exame de sangue, no exame físico e se esse paciente está em sobrepeso, em obesidade, porque acontece, ou se esse paciente está em desnutrição. É porque muitas pessoas pensam que nutricionista é só quando a gente está com sobrepeso, está gordo, que nem sei o quê, aí vai para o nutricionista para fazer uma dieta balanceada. Nutricionista não é só para isso. Não com é, certeza, Paulo. Então, o que acontece? Hoje, as minhas áreas de atuação, nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Uma questão interessante é, a gente tem hoje crianças com doença inflamatória intestinal, onde o tratamento de primeira linha é a terapia nutricional. Veja só. Então, é lógico que esse paciente às vezes pode ser internado, a criança pode precisar ficar internada, mas o acompanhamento nutricional de uma criança é o que ajuda a ela entrar em remissão de forma mais eficaz. Então, a nutrição está aí para a gente também controlar e prevenir piora do quadro nutricional e físico no futuro. É que é melhor prevenir do que remediar, né? Agora, qual é o teu trabalho, qual é o trabalho que você está desenvolvendo aí, que vai justamente auxiliar aí, Então, que você está colocando à disposição da nossa cidade? Então, Paulo, eu vou começar a fazer um projeto para a gente avaliar o estado nutricional do paciente de doença inflamatória em Petrópolis. Vai ser totalmente gratuito. Quando você diz gratuito, é 0800 mesmo. 0800. Né? O paciente que for selecionado, ele pode fazer o contato através do telefone que eu vou deixar aqui, que é 24 992 88 1958. Vamos devagar, repete aí o número, porque é grande. 24, que é o DDD de Petrópolis. Isso, 99288 1958. E através desse número, pode ser pelo WhatsApp ou por ligação, a gente vai começar a fazer a seleção dos pacientes. A partir da seleção, a gente vai fazer a avaliação nutricional de todos os interessados, vai fazer um questionário, uma entrevista com perguntas sobre o quadro do paciente, o uso de medicação, se já tem o diagnóstico confirmado da doença, se está em investigação, que tipo de tratamento faz. A partir dessa primeira etapa, a gente vai fazer palestra, orientação nutricional, montagem de cardápio e uma gincana, uma atividade lúdica para entendimento melhor do processo nutricional e da orientação nutricional. E após, a gente vai fazer mais 3 avaliações para ver a resposta de cada paciente envolvido nesse projeto. Tudo daí isso nesse projeto gratuito. Certo. Isso nesse projeto é para as pessoas que são portadoras da doença inflamatória intestinal, ou seja, doença de Crohn ou outras retocolites ulcerativas e outro tipo de doença. Não, só esses 2 tipos de doença. Só esses dois tipos. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Se precisar de uma nutricionista, vai lá e paga a consulta direitinho. Agora, se for portador dessa doença... para não atrapalhar o estudo, porque esse estudo vai para congressos. Então isso daí é uma coisa séria, né? Porque as pessoas às vezes costumam confundir as coisas. É bom a gente deixar bem claro, né? Aos portadores de doenças ulcerativas, de doenças de retocolites e doenças de Crohn, a doutora Isadora está se colocando para atender gratuitamente, como nutricionista, gratuitamente, exclusivamente para esse tipo de doença. Sim. Senão daqui a pouco lá na tua porta vai ter uma fila daqui até Correias. É bom a gente deixar bem claro, né? Isadora, a dieta tem que conter mais fibra? Sim, normalmente o paciente que está fora da doença ativa, esse cardápio deve ter no mínimo 3 frutas diárias, legumes e verduras em maior quantidade, uma ingestão adequada de água, porque, como a gente falou no início, a permeabilidade da mucosa intestinal, hoje o que mais a gente estuda, não só em doença inflamatória intestinal, mas todo o nosso metabolismo, a doença começa e termina no intestino, né? Então, a gente tem uma frase famosa aí, que a gente tem que cuidar da nossa mucosa intestinal. Até eu escutei uma piada outro dia, mas realmente é onde termina o prato delicioso de qualquer
de qualquer grande chefe. Exatamente. Então, o nosso objetivo de tratamento hoje é melhorar a qualidade da mucosa intestinal. Então, hoje a gente tem uma associação de fibras e probióticos que podem auxiliar a melhorar a qualidade da mucosa, em conjunto com o tratamento medicamentoso. Sim, lógico. Tá? E avaliado individualmente. Então, como o tratamento medicamentoso, o tratamento nutricional, ele também depende da individualidade. Perfeito. Tá? Nenhum paciente vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo tipo de cardápio, porque cada um tem uma peculiaridade diferente. Cada um é um, né? Então, o tratamento individualizado é em todos os padrões. Não adianta querer ficar... ele tem a mesma coisa do que eu, então eu vou fazer o que... Não é assim. Cada organismo é diferente. Com certeza. Doutor Zé Francisco, o estresse influi sobre o aparecimento da doença de Crohn? Não existe um relato científico que o estresse vai ajudar a provocar a doença de Crohn. Ele vai ajudar a provocar o sintoma da doença em quem já tem a doença. Aham. Né? Aí vai aumentar Isso cria um problema psicológico grande na pessoa também, né? Cria. Né? Porque a pessoa fica com a doença e quando ela fica com a doença, ela acaba entrando em depressão, aquilo que eu falei, fica isolada, isso aumenta o estresse e piora o sintoma da doença. A pessoa pode quadro ter clínico agrava. mais diarreia, mais dor abdominal, mais terrível. ansiedade, mais enjoo. Deve ser terrível. É horrível, né? Realmente. Por isso que nós também temos um grupo de psicologia, né? Voltado só para atendimento em doença de Crohn e retocolite ulcerativa, coordenado pela doutora Josiane Garcia, ali no CIDEP da Universidade Católica de Petrópolis, ali na Piabanha. Certo. Doutor Francisco, o que vem a ser a colite ulcerativa? A colite ulcerativa... É diferente da doença de Crohn. A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus. Tá? A colite ulcerativa só acomete o colo, ou seja, só acomete o intestino grosso. E ela tem uma diferença que geralmente, como eu falei, a doença de Crohn, geralmente a característica das lesões da doença de Crohn é uma área doente saltando uma área boa, sadia, com outra doença. A retocolite ulcerativa não, ela acomete de modo contínuo todo o aparelho intestinal? Todo o colo. Todo o colo? Só o intestino grosso. Certo. A doença de Crohn pode dar fístula e a retocolite ulcerativa não dá fístula. O que é fístula? Fístula é a comunicação do meio interno com o meio externo. Ou seja, a pessoa vai ter, principalmente na fístula perianal, ela tem comunicação do intestino, em torno do ânus sai um buraquinho, que a pessoa vai sair fezes ou vai sair secreção quando ela tiver abscesso. Certo. Tá? Aí é doloroso. Aí a retocolite ulcerativa só acomete o intestino grosso. São lesões não tão profundas quanto a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa só acomete a mucosa e a submucosa. E a doença de Crohn é transmural, ou seja, acomete toda a parede do intestino, que isso é onde pode levar à perfuração do intestino. Perfeito. Essas são as principais características da inflamação provocada pelas doenças intestinais. O que diferencia a retocolite inflamatória das demais doenças inflamatórias que acometem os intestinos? Aí isso é uma coisa importante, porque a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre a doença inflamatória intestinal, ou seja, a retocolite e a doença de Crohn, de outras doenças parasitárias, outras doenças infecciosas, né, e outras doenças imunológicas também que pode acometer. Então, esse é um grande desafio para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Ou seja, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças crônicas com tratamento para o resto da vida. Algumas doenças infecciosas ou parasitárias são doenças momentâneas. Você tratou, a pessoa vai ficar bem, não vai precisar continuar o tratamento. Quais são os principais sintomas da retocolite ulcerativa? São os mesmos da doença de Crohn? Mais ou menos parecido com a doença de Crohn. Tá? Vai ter dor abdominal. São mais brandas? Não. Vai depender da agressividade da doença. A retocolite ulcerativa... Da extensão que ela tiver. A gente vai avaliar pela extensão. Ela pode cometer somente o reto, que é aquela parte final do intestino, ou pode cometer todo o lado esquerdo do intestino, ou pode cometer todo o intestino grosso. Hoje nós temos ouvido falar muito em câncer no reto.
Parece que a incidência aumentou muito. Exatamente. Essa doença pode provocar isso? Sim, a retocolite ulcerativa mais do que a doença de Crohn. Então, por isso que depois de 10 anos, aumenta a maior possibilidade de ter um câncer intestinal para quem tem retocolite ulcerativa. Por isso que é importante fazer as biópsias, fazer a colonoscopia, para fazer a vigilância, justamente para prevenir o câncer. Doutor Zé Francisco, como é que a gente consegue estabelecer a diferença entre uma diarreia comum e a diarreia característica da retocolite antes de formar as úlceras? Tem como? Aquilo que eu te falei, a doença às vezes começa simplesmente com uma diarreia. A pessoa tem uma diarreia, uma dor abdominal e acha que foi aquilo que eu te falei, comeu alguma coisa, está relacionado com alguma alimentação, aí faz uma dieta. Agora, quando a pessoa abre o quadro agudo da doença, ela vai ter uma diarreia com dor abdominal, uma cólica muito forte, diarreia com sangue e pus. Essa já é uma característica da doença da retocolite ulcerativa, mas tem que se prestar atenção que um processo infeccioso também pode provocar esse quadro. Então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial disso aí. É importantíssimo a gente pensar agora, nisso. qualquer evacuação com sangue é perigoso já é um sintoma que tem de alerta, não é? Qualquer evacuação. Porque não é normal a pessoa. Agora aí a gente tem que pensar, evacuou com sangue, a gente tem que começar, tem que procurar um médico para ver. Porque também tem a diferença do sangue vivo e do sangue morto, não tem isso? Eu não sou médico, mas parece... O sangue vivo está relacionado com o sangramento baixo do intestino. Quando o sangue é preto, que a gente chama de melena, está relacionado com a hemorragia do aparelho digestivo alto, ou seja, do estômago. Aí já é de outra origem. Outra origem. Tá? O sangue vermelho vivo, quando a pessoa apresenta, tem que se afastar algumas coisas. Primeiro, tem que se afastar o Crohn, a retocolite ulcerativa, o câncer intestinal. E até uma simples hemorroida. Exatamente, que é o sangramento orificial, que é as hemorroidas. Que a pessoa às vezes é constipada, pode dar muito sangramento, ou se ela tem muita diarreia, se tiver hemorroida, vai sangrar da mesma maneira. Então, a primeira coisa, sangrou, vai procurar seu médico. Exatamente. Não ficar tomando remédio, não ficar usando remédio que é o que o vizinho falou. Que a vovó usava em casa, né, por aí. Como é feito o diagnóstico da retocolite ulcerativa? Da mesma maneira que a doença de Crohn. Baseado em cima dos exames laboratoriais, E o tratamento é feito da mesma forma também? A doença de Crohn a gente pode usar alguns medicamentos que não são imunossupressores. Na retocolite a gente pode usar alguns medicamentos que não são imunossupressores. São anti-inflamatórios tópicos. A gente pode usar. Agora, numa forma mais agressiva, de moderada a grave, a gente já vai começar a usar os imunossupressores, ou usar corticóide, ou usar até o biológico. Esse é o remédio que eu te falei. A resposta ao tratamento costuma ser rápida na doença, nas colites ulcerativas? O paciente apresenta logo a diminuição dos sintomas ou é lento isso? Vai depender da intensidade, né? Existe um índice que a gente calcula da gravidade da doença. Geralmente, dependendo do índice da gravidade da doença, a resposta é mais rápida, uma semana, e já está começando a responder bem melhor e começando a diminuir esse processo clínico, pelo menos. Tratamento para sempre, né? É um tratamento para sempre, como diabetes, como a hipertensão arterial, é um tratamento para sempre até o momento. Não existe um protocolo para se parar o tratamento. E a dieta, doutora Isadora? Então, Paulo, a dieta na retocolite ela vai ser bem semelhante à dieta do paciente com Crohn. A única questão é que, por exemplo, pimentas, temperos muito agressivos, eles normalmente tendem a ser piores para pacientes com retocolite. Mas, no geral, o cardápio vai ser bem equiparado para as duas doenças. Uma questão importante quanto ao diagnóstico, que eu acho que é bom acrescentar, o próprio paciente, quando for fazer a avaliação com o médico ou tiver alguma suspeita, fazer um relato bem feito. Então, muitas vezes a gente chega com o paciente no consultório, às vezes eu encaminho para o doutor José Francisco, por exemplo, um paciente que chega para mim, eu vou fazendo as perguntas, você tem diarreia? Eu não tenho nada, meu intestino é mais solto, aí quando você vê ele tem uma diarreia mais frequente. E às vezes você vai perguntar a história familiar. Alguém tem alguma doença importante na família? Alguém tem uma doença intestinal? E a pessoa fala que na família tem algum caso com doença de Crohn, por exemplo. Então, esse paciente, ele deveria ser encaminhado para o gastro para fazer uma pesquisa para prevenção.
Pode ser que ele não tenha a doença, mas eu acho pode que vir a ter também. é importante a gente pensar na prevenção. Porque muitas vezes, quando o paciente vai no gastro, ele esquece de falar detalhes importantíssimos para o diagnóstico. Então, não só lembrar os médicos, nutricionistas, quando for fazer a avaliação, de fazer uma boa anamnese, mas também do próprio paciente levantar os sintomas que ele tem no dia a dia. Uhum. Isso é importante porque, como eu te falei, não existe um diagnóstico ouro para fazer para doenças inflamatórias intestinal. Vai estar baseada na história clínica, né, com uma boa história clínica, no exame físico e depois complementando com os exames de imagem endoscópico, né? Isso aí vai ser para poder fechar o diagnóstico. Porque as pessoas, o brasileiro tem que aprender a ter noção daquilo que realmente ele tem, né? Eu acho que até certas horas se torna dificultoso para eles dizerem, né, o que eles realmente estão sentindo, né? Abrir, né? Fica até às vezes meio constrangido. Né? Algumas pessoas têm. E médico a gente não tem que ter esse tipo de coisa, né? Até algumas pessoas que às vezes estão sangrando, fica até constrangido de falar que está com sangramento, ou está com diarreia. Desculpa, doutor, mas estou com diarreia, sabe? Fica meio constrangido de falar. Porque acho que tem outras implicações. Besterol. Enfim. A retocolite ulcerativa pode evoluir mal e apresentar complicações, doutor Zé Francisco? Pode. Felizmente aqui em Petrópolis, graças a Deus, nenhum paciente teve essa complicação, mas pode evoluir tendo que tirar todo o intestino grosso. Né? Nossa, aí é terrível, né? Aí tem que tirar o intestino grosso, e em determinado momento ela vai ficar com a bolsinha, depois vai fazer a ligação outra vez com o reto, né? Uhum. E ela vai poder levar uma vida normal. Depois do diagnóstico da retocolite, as pessoas podem levar uma vida normal? Como na doença de Crohn, sim, vai levar uma vida normal, desde que mantenha a medicação, né? Não deixe de tomar o remédio e faça uma boa dieta, como a doutora Isadora já explicou também. Uhum. É importante fazer a dieta e manter a medicação. Doutor Zé Francisco, dia 19 de maio, às 13h30, vai haver a concentração da caminhada, da 7ª caminhada, na Praça da Liberdade, é isso? Isso, exatamente. Praça Rui Barbosa, Praça da Liberdade. O trajeto será a Avenida Keller, a Rua da Imperatriz, Irmãos D'Ângelo, Rua 16 de Março, Rua Dr. Nelson de Saerpo e o retorno à Praça da Liberdade. O que vai acontecer lá? Pois a gente vai se concentrar na Praça da Liberdade, fazendo esse trajeto que você falou. E esse ano nós vamos passar pela 16 de março, que vai estar enfeitada. Toda de roxo? Toda de roxo, para ajudar a chamar. A cor bonita, é a cor do lado? Então é mais bonita ainda. Mais bonita ainda. Mais bonita ainda. E depois a gente termina a caminhada na Praça da Liberdade, que vai ter a apresentação do Coral do Arremi, que eu agradeço o maestro Leonardo, que está sempre com a gente todo ano lá, já vestiu a nossa camisa. E depois nós teremos sorteio de brindes. E quem tiver lá vai, além de fazer um exercício, né, de fazer a caminhada, que é bom para o coração, para as articulações. Exato, ainda vai ganhar caminhada. Caminhada, não é corrida. Caminhada, não é corrida, não. Ainda vai ganhar presente. Pois é. Isso vai ser muito importante, além de estar participando de uma ação muito importante, que é na divulgação e conscientização da doença inflamatória intestinal. Doutor Zé Francisco, existe tratamento pelo SUS, existe tratamento sem ser particular para este tipo de doenças? Sim, existem dois tipos. Existem os pacientes que têm o convênio, que são tratamentos que a gente fala tratamento privados, certo, né? Que os planos de saúde pagam. Exato. E existe tratamento pelo SUS, que o governo federal disponibiliza um medicamento através da Secretaria de Saúde aqui em Petrópolis. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um convênio com algum plano de saúde, vai ao consultório, se consulta e tal, mas ele não tem dinheiro para comprar os remédios. Como é que ele faz? Porque eu disse mesmo que os remédios são caros. São caros. Alguns remédios, todos os remédios estão disponíveis na rede pública de saúde. No centro de saúde. Tem que ir ao médico, o médico vai fazer um laudo, fazer uma receita, aí tem que preencher alguns papéis da burocracia e vai entregar ali no centro de saúde, né? Certo. E vão receber as medicações. Quer dizer, não tem ninguém que diga, eu não tenho como me tratar. Tem. Não. O que está acontecendo? Está acontecendo que aqui no estado do Rio
está havendo falta de alguns remédios. Ah, sim, no estado do Rio está faltando tudo. Por isso Até vergonha na cara dos governantes. Exatamente. No estado do Rio está faltando alguns remédios que está prejudicando muito o tratamento dos pacientes. Então, eles não estão conseguindo, estão tendo que entrar na justiça para conseguir, mas felizmente entra na justiça, a prefeitura, tinha que ser contra o Estado, mas estão entrando contra a prefeitura. Contra a prefeitura, porque a prefeitura paga o pato. Exatamente. O prefeito paga o pato de tudo. Exatamente. E a prefeitura, graças Do a que Deus... paga o pato de tudo, que é obrigação do governo federal e estadual, que não fazem. E aí a prefeitura, felizmente, está contribuindo com isso, está pagando, está dando os remédios, a pessoa não está ficando sem remédio, mas infelizmente tem que entrar na justiça porque o Estado não está fornecendo. É um grande problema. É um problema sério mesmo. Doutor Zé Francisco, o senhor falou a respeito de uma associação que vocês estão querendo criar. Como é que é isso? Pois é, nós temos aqui já em Petrópolis uma associação chamada RetoCon Petrópolis, que é reto de colite ulcerativa e Crohn da doença de Crohn. A gente ainda não tem uma pessoa jurídica. A gente está querendo formar essa pessoa jurídica, né, para poder ter benefícios com isso aí e prestar uma assistência melhor aos pacientes. Quem comporia essa associação? Os médicos? São médicos, nutricionistas, os pacientes também. A gente vai estar formando o nosso estatuto. Tá? Eu convido a todos que tenham doença inflamatória intestinal para participar das nossas reuniões e a gente poder formar o estatuto e criar a nossa organização. E essas reuniões acontecem aonde? Essas reuniões estão acontecendo agora lá no Grupage, ali na Monsenhor Bacelar, em frente à Igreja Terra Santa, que é o grupo de pacientes portadores de artrite reumatoide do estado do Rio de Janeiro, gentilmente cedido pela doutora Wanda Heloísa. Certo. A gente tem feito as reuniões lá. E a gente, que dias são essas reuniões? Essa próxima reunião vai ser em junho. Eu não me lembro a data agora de cabeça, mas está marcada para junho. Mas pode consultar a página do nosso Facebook, que é RetoCon Petrópolis, ou então o WhatsApp, que o número agora de cabeça eu não me lembro agora. Pode até mandar pelo meu, do consultório 24 992 88 1958. Que aí também pode perguntar sobre a próxima reunião, que a gente já coloca essa pessoa no grupo dos pacientes. Tudo Ou bem. então entrar na página do nosso grupo, né, o RetoCon Petrópolis, no Facebook, que vai estar lá as informações toda a próxima reunião. Qualquer coisa também é só passar para a gente lá para o Laios Quitandinha, que nós vamos divulgar na nossa página no Face também a reunião. Eu repasso para você também, eu passo para você. Que a gente faça lá esse trabalho também. Tá? Ele tem uma parceria aí para a gente poder ajudar. A gente tem uma parceria muito boa com você, isso muito bom, isso é muito importante com o Laios, é muito importante. E ainda mais que nós estamos num ano do nosso centenário aí, tentando fazer programas de saúde aí melhores, né, porque realmente a coisa está complicada. Bom, essa associação, então, brevemente estará formada. Se Deus quiser, assim eu espero. Né? Ela vai ter só apoio ou ela pretende também, por exemplo, ter remédios, alguma coisa nesse sentido? A gente quer fazer o apoio e conseguir convênios com algumas farmácias, laboratórios lá para a gente poder ter descontos. Essa associação será de âmbito nacional? Ela vai estar a Petrópolis. A Petrópolis, regional. Petrópolis, regional. Vai ser local da nossa cidade. Existe alguma associação de âmbito nacional? Existe. Ou nós somos pioneiros? Não, existe já em São Paulo, né? A Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, chamada ABCD. Certo. Da qual aqui em Petrópolis, eu era o diretor regional. Ainda recebo algum patrocínio dessa associação também, certo. Né? Por exemplo, recebi camisas agora também para ajudar a caminhada, né? Então não vai ganhar, pode ir lá que vai ter as suas camisas lá. Vai ter a camisa. Roxinhas. Roxinha, mas o importante só vai receber as camisas quem for participar da caminhada. Lógico. Quem for lá para brincar só não dá. Tem que caminhar com a camisa. Não basta estar passando na praça para receber a camisa. Assim, só realmente quem for participar. Não é assim que a banda toca, não. Quem for vestir realmente a camisa. Exatamente. Isso é muito importante. Doutor Zé Francisco, nós queríamos agradecer aí a sua atenção para conosco, também a da doutora Isadora Lorangue. Dia 19 de maio, portanto, estaremos lá na Praça da Liberdade para a 7ª caminhada e colocar os nossos microfones à sua disposição, doutora Isadora. Muito obrigada, Paulo.
eu acho muito importante quem está em casa escutando a gente, mesmo que não tenha doença inflamatória, alguém da sociedade civil que tem interesse no futuro de ajudar a nossa possível associação a levar um pouco mais de informação aos pacientes, a ajudar na questão da medicação e, inclusive, levar informação a quem possivelmente tenha sintoma. Então, às vezes, você tem alguém em casa que você vê o seu filho sempre com diarreia e, às vezes, não sabe que tem. Então, para isso que a gente tem esse grupo. Vai lá assistir uma das nossas reuniões, conversar com um de nós, que a gente vai estar disposto sempre a conversar. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pelo trabalho que você vai estar desenvolvendo, que é um trabalho gratuito, voluntário, portanto, e a gente está aqui para divulgar esse tipo de coisa também, que eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, são poucas as pessoas que ainda pensam em fazer um trabalho de voluntariado, né? Hoje em dia, as pessoas só visam mesmo o tudo na frente, dinheirinho na frente. Parabéns. Obrigada. Doutor Zé Francisco, muito obrigado pela sua atenção. Eu te agradeço, Paulo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa, podendo divulgar a nossa caminhada, de falar sobre a doença. Isso é muito importante para a gente e a sua ajuda também do Lions Club, isso é muito importante. Muito obrigado, até a próxima. Até sábado. Até sábado. Até sábado. Conto com você lá. E toda a pessoal do Lions também para estar participando. Sim, estaremos lá, se Deus quiser. O nosso censor aqui também. Também aí o Lucas, que não faz nada de tarde, fica em casa com o Vai lá caminhada. Vai lá caminhar. Para não ficar gordo. Exatamente. Então, muito obrigado aos nossos ouvintes. Paulo, um abraço. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes a atenção dispensada. Agradecer a doutora Márcia Licursi, que sempre se disponibiliza junto conosco aqui, a nossa futura presidente. Eu mando um grande abraço para a Massinha, que foi eleita agora, mais uma vez presidente do nosso clube. Vai dirigir nosso clube mais um ano leonístico. Né? Então, parabéns aí, obrigado à doutora Márcia Licursi, a nossa companheira. Um abraço aí também na nossa companheira Eunice Catunda, que está sempre ela reclamou, sabe que ela brigou comigo? Que eu não digo que ela escuta o programa todo sábado. Então tá aí, ó. Eunice, parabéns, obrigado, Eunice. Lógico, aí eu ia falar agora, né? Parabéns a todas as mães petropolitanas, né? Pelo seu dia, apesar que dia da mãe é todo dia, né? Isso é lugar comum a gente dizer também, mas de qualquer maneira tem um dia especial para saudar aquela que realmente é a responsável pelo carinho, pela dedicação, pelo amor dado aos filhos, pela educação, né? Que hoje em dia ombreia ao lado do marido para sustentar o próprio lar, muitas das vezes, na maioria das vezes hoje em dia. Né? Então, parabéns a todas as mães que têm um trabalho oculto que não é remunerado. Né? Lava, passa, cozinha, cuida da criança, passa a noite em claro e muitas das vezes é mal compreendida. Pois é, mas parabéns a todas as mães, um sucesso aí. Eu já não tenho, mas a minha está lá em cima já. Mas a minha mulher, que é mãe também, parabéns para ela, né? Então, parabéns a todas as mães. Um abraço a todos. Obrigado aí, Lucas, na técnica, o William na gravação. E fiquem agora com o Plantão Imperial e a seguir com o Roberto e amigos com o Jorge Luiz. Né? Um abraço a todos. Um abraço na Olívia também aí, que eu tenho certeza que está ouvindo, a Conceição também. Um abraço para vocês. Fui!